Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dr. Flávio Quinalha, nessa sequência que eu estou fazendo aqui sobre complicações da lipoaspiração de alta definição e da lipoaspiração tradicional também, ok? Logo eu vou fazer uma sequência sobre complicações específicas da lipo HD. Esses vídeos, esses conteúdos que eu tenho produzido são aí talvez um dos mais completos, um dos maiores sobre lipoaspiração de alta definição que tem, pelo menos por enquanto, tá joia? Então a gente tem feito aí com o maior carinho para que você não perca nada, tenha entendimento o melhor possível que eu consigo entregar para que você esteja aí onde você estiver, no lugar que você estiver, seja do Brasil, seja fora do Brasil. Inclusive, se você estiver ouvindo, estiver vendo, de fora do Brasil, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber de onde que você é. Tá? Então esses conteúdos que a gente tem preparado tem sido aí um dos mais completos, um dos mais extensos, para que você não perca nada e se prepare da melhor maneira possível. Então vamos lá, complicações da lipoaspiração. Não perca, não deixe de me acompanhar, @Dr. Flávio Quinalha lá no Instagram, ok? Quero crescer minha comunidade lá porque é uma interação bem rápida, bem direta. Aqui é mais de coisa de pesquisa, tá? Lá também um pouco de pesquisa, mas mais também de interação. Apesar de aqui no YouTube, que é para onde eu gravo esses vídeos, também tem uma interação bem legal. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos seguir aqui com os demais conteúdos. Então, perfuração. Nesse daqui eu vou falar sobre 5 maneiras, tá? 5 fatores importantes que ajudam a evitar a perfuração. Se por acaso você está chegando nesse vídeo aqui, vou deixar uma tagzinha, um card aqui em cima para você rapidamente depois acessar o vídeo anterior que eu falo sobre essas questões ali acima, tá? Então vamos agora sobre isso. 5 fatores que ajudam a evitar a perfuração na cirurgia de lipoaspiração. Primeiro deles, tá? Experiência do cirurgião, o conhecimento anatômico, o conhecimento do paciente que está sendo operado e como que foi feito isso, através de uma consulta, um exame físico, exames complementares bem feitos, bem conduzidos. Tudo isso daí, o planejamento da cirurgia, todo esse ambiente que cerca e compõe a estrutura humana técnica do profissional que vai executar, isso faz sim diferença e é um conjunto de coisas, tá? O local onde está sendo feita a cirurgia é condizente às vezes com a experiência do cirurgião? Sim, a tendência é que cirurgiões mais experientes sejam talvez mais exigentes, tá? Do ponto de vista disso, porque tudo que traz maturidade tende a trazer desejo de qualidade. Tá? Então isso daí, e na medicina, às vezes isso é um pouco difícil aqui no Brasil por questões de custos, então esteja sempre atento a isso. O custo, infelizmente, o custo na medicina, tá? Até para o cirurgião se capacitar, se formar, ele é alto, tanto de tempo, de energia e de monetário também, e o custo de materiais e de equipamentos e de estrutura hospitalar também é alto. Então tudo isso anda meio que casado, tá? Então a experiência do cirurgião na lipoaspiração aqui também de alta definição, tudo isso, a maneira como ele conduz uma lipoaspiração, isso faz sim diferença. Cirurgiões experientes pode ter perfuração? Sim, cirurgia tem os seus riscos, ok? Isso daí pode acontecer sim, porém faz parte do tema aqui de fatores que ajudam a evitar a experiência do cirurgião. Segundo, um cirurgião experiente, ele vai ter aí uma facilidade, tá? E uma presença, sensitiva, sensória, palpatória e do ponto de vista até de cânula, de como que é o movimento da cânula, de quando a cânula está ali no tecido gorduroso, ele já tem tudo isso daí armazenado dentro dele e os movimentos são sempre horizontais, tá? Os movimentos da cânula são sempre no sentido horizontal em relação ao paciente. Então isso daí são coisas, são situações que ajudam a evitar
a perfuração, tá? Deixar de fazer movimentos às vezes muito intempestivo, coisa que às vezes eu falo, quando eu tenho que fazer muita força, porque às vezes uma cirurgia secundária, se bem que hoje com o uso do laser, com o uso de dispositivos de tecnologia, isso facilita bastante para o cirurgião, mas às vezes um lugarzinho ali ou outro a gente precisa colocar mais força, tá? Nesse movimento. Quando nós colocamos, aumentamos muito a força, a tendência é que você perca um pouco de precisão, você aumenta a força e perde um pouquinho a precisão. Então, o que eu faço, pelo menos na minha atividade? Eu diminuo a velocidade dos movimentos. Eu faço um pouco mais de força, só que com os movimentos 4, 5 vezes mais lentos, porque aí eu consigo trazer de volta a precisão com um movimento mais lento, porque às vezes tem umas areazinhas de fibrose que a gente tem ali que tentar quebrar, vencer essas fibroses, e são áreas assim com um pouco mais de dificuldade. Então, tudo isso daí compõe os cuidados para ajudar a evitar perfuração. Então, movimento das cânulas. 3, acessos cuidadosos e estratégicos para que a cânula esteja sempre nesse movimento horizontal em relação ao paciente. Existem alguns lugares que fazemos os acessos. Por exemplo, às vezes para fazer lipoaspiração do andar superior do abdômen, tá? Em vez de vir com a cânula de baixo para cima, ou seja, imagina da região ali da barriga para cima no abdômen, da região do umbigo para cima, às vezes fazendo uma incisão aqui no sulco da mama, tá? Ou até na região do mamilo quando é o homem, e a cânula horizontal nesse sentido de cima para baixo para fazer a lipoaspiração do andar superior do abdômen, é um exemplo disso que eu acabei de falar, acessos cuidadosos e estratégicos que ajudam a evitar a perfuração, e isso ao redor aí de todo o corpo, de toda a área que está sendo lipoaspirada, ok? 4, posição do paciente, tá? Existem posições que ajudam, que facilitam todo esse processo de lipoaspiração. Então vamos supor novamente uma lipoaspiração dessa região do andar superior do abdômen, está fazendo a lipoaspiração da região com orifíciozinho ali do umbigo para cima. Se o paciente estiver nessa posição assim, ou seja, com o dorso ligeiramente fletido, lógico que vai de encontro à cavidade abdominal. Ao contrário, por exemplo, às vezes facilita, em vez de apenas o paciente retinho, às vezes nós fazemos também como se fosse uma hiperextensão, né, do dorso. Então fica mais fácil a posição horizontalizada e até um pouco rebaixada do paciente, facilita. Então, ok? Apenas um adendo aqui, uma situação rápida de alteração na posição do paciente para que otimize a lipoaspiração e dificulte a perfuração. E quinto e último, preparo, né? Ou seja, pré-operatório bem feito, bem realizado, bem planejado. É um paciente que já tem uma lipoaspiração prévia, é um paciente que já tem cicatrizes de cirurgias na região anterior do abdômen, às vezes até na região lombar, né? Na região ali mais da lateral e de trás, onde podem aparecer hérnias incisionais, tá? O exame físico, a palpação, o exame de imagem, ultrassom, como eu falei lá no vídeo anterior, enfim, tá? Todo esse preparo pré-operatório bem feito, eu acho que com esses 5, reunindo esses 5 aspectos, nós conseguimos agrupar fatores que ajudam a evitar e diminuir o risco de perfuração na cirurgia de lipoaspiração. Por isso que eu sempre digo, a cirurgia, ela é um elemento, é medicina, cirurgia plástica é lindo, é maravilhoso, né? Aqui no caso de lipoaspiração tem toda essa questão de esculpir o corpo. Na lipoaspiração de alta definição, então, muito mais, né? Vem corpos esculturais, né? Pessoas que têm musculatura, a gente vai lá e desenha todo aquele relevo muscular. Tem realmente casos que quando a gente vê assim, chega a saltar os olhos da beleza, e tudo isso aí traz aquele glamour, traz aquela sensação de empoderamento, né? De desejo do cirurgião de ter um êxito maravilhoso naquilo, e do paciente então de depois poder exibir o seu corpo escultural. Mas, como eu sempre falo, e quando estou diante do paciente em consulta, eu falo, olha, tem sim, tem todo esse apelo, tem a beleza, tem o glamour, é lindo, é maravilhoso, mas é cirurgia, é medicina. Para que então todos esses passos, tudo é medicina, para que todos esses passos, 1, 2, 3, 4, 5, sejam feitos, sejam
reunidos de modo que os fatores que ajudam a evitar sejam estabelecidos. Ok? Então todos esses vídeos que eu faço são para que você tenha aí uma amplitude, um conhecimento e se prepare bem para uma cirurgia, sabendo a importância de tudo. Jamais para você ter medo, falar, Dr. Flávio, eu vi tudo isso daí, vou ficar com medo, então já estou desistindo. Não, tá? Porque a imensa maioria, quando a gente segue aí todos esses princípios, a tendência é a tendência de êxito, tendência de sucesso, porque tem sim margem ampla de segurança, ok? E todo o resto, como eu sempre falo, a tendência é que caia para as fatalidades, para aquelas coisas imponderáveis que não teria como evitar. Agora, do ponto de vista do que é evitável, vamos trabalhar todas passo a passo, ok? Então, nossa intenção aqui sempre é te informar da maneira mais completa possível, ok? Não se esqueça, sonhe, planeje e faça. No caso aqui, talvez remeta para uma cirurgia plástica, mas o que eu chamo sempre é que você seja assim uma pessoa sonhadora, planejadora e realizadora. Seus resultados dependem disso. A gente se vê então em um próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!